O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reuniu com líderes partidários para debater as próximas pautas da casa. Marília Ribeiro já está preparada para contar para a gente, então, quais são as tramitações e também como que deve ficar o PL do aborto depois dessa reunião. Marília, o que você conta? Oi, Evandro, boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, a reunião de líderes aconteceu hoje lá na residência oficial da Câmara dos Deputados. Ela começou por volta de umas meio-dia e 30 e terminou somente às 3 da tarde. O que a gente tem ouvido de bastidor é que Arthur Lira está bastante irritado com a repercussão que esse projeto de lei que equipara o aborto feito após 22 semanas, até mesmo naqueles casos que é previsto em lei, equiparado ao crime de homicídio, porque esse projeto recebeu inúmeras críticas dentro e fora da Câmara dos Deputados. O que acontece? Não se chegou a nenhum acordo sobre o que será feito com a tramitação desse projeto. Acontece que partidos de esquerda pedem o engavetamento, tanto que nós já temos até parlamentares recolhendo assinaturas aqui na casa para poder entregar um requerimento a Arthur Lira para que ele acabe com essa urgência do projeto que foi aprovado, vamos lembrar, na última semana de maneira simbólica e em poucos segundos. Acontece que partidos de direita, aqueles que defendem o projeto, como o próprio autor dele, Sóstenes Cavalcante, eles falam que não tem nenhum risco desse projeto ser engavetado e que ele deve ser votado sim e antes das eleições municipais que acontecem em outubro. Acontece que agora nós estamos aqui na expectativa para a chegada de Arthur Lira aqui na Câmara dos Deputados. Isso porque, segundo alguns líderes que eu andei conversando aqui, Arthur Lira deu um prazo para que eles apresentem propostas sobre esse projeto. O que vai ser feito com essa tramitação? Engaveta, vota, vai ter mais discussão, a criação de até mesmo um grupo de trabalho sobre esse projeto de lei. Acontece que até o momento nós não sabemos o que será feito. Quem chegou aqui na Câmara antes mesmo de Arthur Lira foi Sóstenes Cavalcante, que falou que não sabe o que aconteceu nessa reunião de líderes porque ele não participou, mas que iria conversar, ficaria a par do que está acontecendo e que depois iria conversar com a gente. Então, Evandro, agora nós estamos aqui na expectativa porque Arthur Lira vai falar e vai falar sobre esse projeto de lei, sim. Para as próximas pautas, o que será votado aqui no plenário da Câmara dos Deputados é o que eles estão chamando de pautas brandas, aquelas que não interferem tanto, que não vão gerar tantas polêmicas como foi essa do projeto de lei que equipara o aborto feito após 22 semanas com o homicídio simples, Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Então, se o presidente da Câmara falar, se manifestar e a gente puder, traremos ao vivo para você aqui no 3 em 1. É assim que a gente gosta. Agora, é preciso analisar alguns movimentos a partir dessa decisão de Arthur Lira, né? Se a gente está falando em criação de um grupo de trabalho, isso mostra, então, a necessidade de que o projeto seja melhor discutido. Quer dizer, não haveria necessidade, então, de passar com urgência. Haveria necessidade, sim, de haver uma discussão nas comissões, que é como um projeto normalmente tramita dentro do Congresso ou dentro da Câmara dos Deputados. Então, foi lá, aprovou a urgência e aí a gente enxerga uma segunda camada também do que é importante aqui e isso tem a ver mais com o nosso papel como cidadão, de se manifestar contrário ou a favor a um projeto, mas pelo menos discutir isso, porque quando a sociedade se manifesta, essa pressão recai sobre o Congresso e isso é o correto para que então a discussão possa acontecer da maneira como ela deve, lenta, ouvindo o contraditório, com todas as manifestações, sem nenhum tipo de votação relâmpago, justamente num tema como esse, né, Zé? Que a gente já cansou de falar aqui, que não tem consenso, que vai gerar polêmica sim, mas que deve ser discutido. Olha, existem mais de 1000 projetos com urgência aprovada no plenário da Câmara, mas para retirar é preciso aprovar no plenário uma retirada de pauta. E a situação chegou a um ponto que agora nem é muito usado, né? Mas existe no regimento a urgência urgentíssima, para se ter uma ideia. Ele vai criar tanta urgência que os urgentes já não são mais tão urgentes assim, banalizaram a urgência. Mas a urgência urgentíssima é um requerimento que tem que ser assinado por maioria absoluta dos 513 deputados para essa urgência urgentíssima. Não me parece o caso desse projeto que tenha ganhado urgência urgentíssima. Me disseram que pessoas que conversaram com o presidente Lira, não foi ele que me disse, mas me disseram que ele ficou muito incomodado
com a repercussão e ficou muito incomodado porque a cara dele é que apareceu em várias manifestações e ele dizendo, eu não sou o pai dessa criança. Ué. E aí, meu caro, fica difícil tirar o DNA aí dessa coisa que aconteceu no plenário tão rapidamente. Mas a urgência depende de uma decisão dele, né? Ele tomou, agora tem que lutar. E aí, Gani? Olha só, eu sou a favor que haja uma ampla discussão em todos os projetos, não só neste. O Congresso é a casa do povo, então tem que ser debatido, tem que ser discutido, tem que passar em todas as comissões e isso é um tema exclusivamente do Congresso Nacional, não é um tema do Supremo. É assim que deve funcionar uma democracia. Até porque se a gente pensar o ponto que gerou mais polêmica, que foi a questão da condenação da mulher, né? Se equiparar o homicídio e ser maior que a do estuprador, se esse debate tivesse acontecido anteriormente, provavelmente alguém já teria apontado, viu, mas que absurdo é esse, da pena da mulher ser maior do que a mulher vítima de estupro, por exemplo, que engravide e pratica o aborto, ser maior do que o agressor, né? Do que aquele que a estuprou. Opa, então vamos fazer uma modificação. Mas não, lança em processo de urgência, as propostas vêm, são colocadas sob o domínio aí da sociedade. É isso mesmo que vai acontecer, crítica exatamente. E divergência. Então, assim... Se o debate não aconteceu da maneira como deveria, vai acontecer já envolvendo todo mundo. Eu vejo que se tivessem colocado uma pena inferior à do estuprador, ou aumentado a pena de estupro, que eu acho muito baixa aqui no Brasil, eu acho que, eu repito, deveria ter prisão perpétua para caso de estupro, eu acho que a aceitação seria muito maior. Porque eu acho também muito razoável, acredito nisso, Evandro, muito razoável estabelecer também um limite na possibilidade de aborto em caso de estupro, colocar ali um tempo, né? E no caso seria 22 semanas, que é um critério. Qual que é esse critério? É a possibilidade já do bebê viver fora do útero, ou você tem ainda mais 3 meses para daí a mulher parir, né, o bebê, com todas as condições, apoio psicológico, financeiro, etc. E em ambos os casos ir para a doação, se a mulher quiser. Mas, de fato, pegou muito isso e talvez se houvesse mais discussão com a sociedade, não teriam comido essa bola. Agora, de qualquer modo, eu defendo aqui um limite também para a prática do aborto em caso de estupro. Caso contrário, uma hora a gente vai estar discutindo a possibilidade de aborto com 9 meses. Enfim, isso para mim seria um absurdo. Ô Piperno, o que você acha desse movimento que o presidente da Câmara está fazendo agora, hein? Sempre achei o projeto inescrupuloso, né? Aliás, outro dia, um jornal aqui de São Paulo estampou de manchete que o projeto iguala o Brasil ao Afeganistão e à Indonésia, né? Aliás, igualaria o Brasil a esses 2 países. Sendo que nunca é demais lembrar que um deles é o país governado pelo Talibã. Por isso, inclusive, que eu até chamo essa turma de a bancada Talibã. O Piperno, veja. Por favor. Cristianismo condena o aborto. É verdade. Não, mas é verdade. Judaísmo condena o aborto. Isso. Islamismo condena o aborto. Veja, eu nem estou contestando o viés religioso, né, daquelas pessoas que condenam o aborto. A minha crítica não é nem a isso. É um projeto ruim. E há uma ofensiva, que aí sim é uma ofensiva fundamentalista, talibã, que existe aqui no Brasil, e esse projeto é muito importante nesse contexto. Agora, o presidente Arthur Lira, ele pode não ser o pai biológico desse projeto, mas ele é o pai de fato. Ao deixar as digitais dele nessa história da urgência. Urgência por quê, cara pálida? Qual o motivo? Isso ele não explicou para a sociedade até hoje. E assim, urgência porque vai ter eleição para a presidência da Câmara, da mesa diretora da Câmara, e ele precisa compor com esses grupos mais fundamentalistas, é essa a razão. Então é por isso que ele, enfim, resolveu tratorar esse negócio, atropelou toda a discussão, mas não contava com a reação, né, contundente da opinião pública. E agora, ele não sabe o que fazer. A verdade é essa. O que foi, Zé?
O Piperno lembrou de novo o Chaves, né? Eu não contava com a minha astúcia, mas olha, é o seguinte, não é fundamentalista, né? Não é assim, não pode ter um assunto proibido no Congresso Nacional. O que há de razão nisso, e nós temos falado aqui, é de que é preciso discutir. Esse projeto passaria pela Comissão de Saúde, pela Comissão de Seguridade e Família, Comissão de Constituição e Justiça, e outras comissões que não me vêm agora na cabeça. Mas é assim que se faz esse processo. Mas não se pode ter assunto proibido. E não é fundamentalistas, não. As pessoas têm ideias, têm conceitos, têm vamos dizer, obrigações com seus eleitores, né? O Sóstenes, eu nem acredito que ele tenha colocado isso para votar. Um projeto, quando ele é colocado para ser aprovado, ele tem que vir de uma maneira muito mais complexa e muito bem negociado. Se ele não vem assim para o plenário, ele é um projeto para fazer um alô para o setor, para os que votaram e pronto. Perdemos, mas lutamos. É mais ou menos esse o sinal, né? Mas não é fundamentalista. Existem pessoas que têm ideias diferentes. Rapidamente, Zé. Agora, às 5h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Até já. Pausa rapidinha, nas outras plataformas continuamos. Fala, Piperno, arremate. Zé, sobre o fundamentalismo do Sóstenes, eu inclusive sugiro à nossa audiência, assisti esse vídeo ontem e hoje, mais de uma vez. Existe um vídeo facilmente encontrável na internet do Sóstenes falando exatamente sobre essa questão do aborto e do George Soros. E aí ele diz, olha só a barbaridade, né? Que, por exemplo, o George Soros fazia parte de uma orquestração global e tal, não sei o quê, porque ele tem empresas que fazem produtos à base de fetos. Tá lá, ele disse isso.